Você já percebeu que muitas pessoas hoje vivem cansadas, mesmo sem saber exatamente do que? Elas acordam cansadas, pensam cansadas, sentem cansadas e, principalmente, reagem automaticamente a tudo. Uma mensagem muda o humor, um comentário destrói o dia, uma rejeição vira uma ferida, uma comparação no Instagram vira um sentimento de fracasso. Então surge a pergunta fundamental: o que está te perturbando? Porque muitas vezes você acredita que o problema está no mundo, mas o problema está na forma como a sua mente está organizando aquilo que entra nela. E é exatamente aqui que a psicanálise, a neurociência e a filosofia se encontram, porque o ser humano não sofre apenas pelo que vive, ele sofre pela maneira como interpreta, retém, transforma ou expulsa aquilo que vive. E talvez a maior tragédia da vida moderna seja essa. As pessoas estão recebendo estímulos demais e elaborando de menos. Hoje nós vamos entender por que algumas pessoas ficam presas emocionalmente ao passado, por que outras explodem emocionalmente e por que alguns adoecem silenciosamente. E por que existem três formas fundamentais de lidar com tudo aquilo que entra em você. Ou seja, você pode reter, pode transformar ou expulsar. E dependendo da forma como você faz isso, você constrói equilíbrio ou destrói a própria vida. O ser humano, ele é um organismo aberto. Nós absorvemos o tempo todo e absorvemos palavras, olhares, rejeições, memórias, desejos, frustrações, traumas, comparações. Você entra numa rede social e absorve. Você conversa com alguém e absorve. Você é ignorado e absorve. Você vê alguém tendo sucesso e absorve também. A questão não é apenas o que acontece com você. A questão é o que você faz internamente com aquilo que acontece. Freud percebeu isso muito cedo. A psicanálise, ela mostra que o aparelho psíquico, ele não funciona de maneira simples. Existe um conflito constante dentro de nós. O id quer satisfação imediata, o ego tenta lidar com a realidade, e o superego julga, cobra, condena. Então imagine uma pessoa vivendo na sociedade atual. Ela sente desejo, mas também culpa. Ela quer descanso, mas se sente improdutiva. Ela quer reconhecimento, mas sente vergonha de fracassar. Ela quer amor, mas tem medo de rejeição. Isso produz tensão psíquica e essa tensão precisa encontrar uma saída. E é aqui que entram os três movimentos fundamentais da mente: reter, transformar, expulsar. Então, vamos começar pelo reter. Muitas pessoas vivem retendo experiências emocionais, guardam raiva, guardam humilhação, guardam palavras antigas. Elas não processam, elas acumulam. Isso aparece no cotidiano o tempo inteiro. A pessoa lembra de algo que aconteceu há 10 anos e sente a mesma dor emocional. Ela revive mentalmente discussões, ela cria diálogos imaginários, ela pensa: ah, eu deveria ter respondido aquilo, eu deveria ter feito diferente, eu deveria ter sido melhor. O problema é que o cérebro não diferencia totalmente imaginação emocional de experiência concreta. A neurociência mostra que quando você revive repetidamente experiências dolorosas, ativa circuitos semelhantes ao da experiência original, ou seja, você continua sofrendo biologicamente por algo que já acabou. O corpo continua produzindo cortisol, o sistema nervoso continua em alerta, a mente continua presa. E isso cria um fenômeno muito comum hoje: pessoas emocionalmente sequestradas pelo passado. Na psicanálise, isso se aproxima do conceito de compulsão à repetição. Freud percebeu que o ser humano tende a repetir experiências emocionais não resolvidas. A pessoa muda de relacionamento, mas encontra o mesmo tipo de sofrimento. Muda de emprego, mas revive a mesma sensação de desvalorização. Muda de ambiente, mas leva consigo
a própria estrutura emocional, porque aquilo que foi retido continua ativo. E aqui existe algo importante. Reter não é o mesmo que elaborar. Guardar não é compreender. Silenciar não é superar. Muita gente acha que superou algo apenas porque não fala mais sobre aquilo. Mas o corpo fala, a ansiedade fala, a irritação fala, o vazio fala, e o excesso de sensibilidade também fala. Então, chegamos numa questão filosófica profunda. Os estoicos diziam algo extremamente importante. Você não controla tudo aquilo que acontece, mas controla a forma como responde. Epicteto dizia que não sofremos pelos fatos, mas pelos julgamentos que fazemos deles. Agora, pense na sociedade atual. Ela incentiva a retenção emocional constante. Você vê uma notícia absurda, retém. Você vê violência, retém. Você vê comparação social, retém. Você vê cobrança estética, retém. Você vê profundidade tóxica, retém. O cérebro humano não foi preparado evolutivamente para receber tantos estímulos emocionais simultaneamente e por isso produz sobrecarga neural. A neurociência explica que o nosso sistema atencional possui limites, mas as redes sociais disputam sua atenção o tempo inteiro. Cada notificação gera antecipação dopaminérgica, e aqui existe um detalhe fundamental. A dopamina não produz felicidade, ela produz busca, ela produz expectativa, ela produz perseguição. Por isso você pega o celular sem perceber. Por isso você sente necessidade constante de atualização. O cérebro fica condicionado à hiperestimulação. Só que existe uma consequência. Quando o cérebro recebe estímulos demais, ele perde profundidade emocional. E tudo fica rápido, tudo fica superficial, tudo precisa gerar impacto imediato. Então a pessoa perde a capacidade de elaborar experiências internamente. Ela apenas reage. Agora vamos para o segundo movimento, que é o transformar. Esse talvez seja o movimento mais saudável da mente. Transformar significa pegar aquilo que entrou e dar um novo significado. Não negar, não explodir, mas elaborar. A psicanálise chama isso de simbolização, ou seja, transformar dor em compreensão, transformar perda em amadurecimento, transformar sofrimento em consciência. Freud dizia que o sintoma fala aquilo que o sujeito não conseguiu elaborar simbolicamente. Quando você não transforma, o corpo começa a falar. Ansiedade, insônia, irritação, compulsão, vazio. Transformar exige algo raro hoje, tempo inteiro. Mas a sociedade atual destruiu a interioridade. As pessoas não conseguem mais ficar sozinhas consigo mesmas. Elas precisam de estímulo constante, vídeo, música, notificação, ruído, porque o silêncio obriga o sujeito a encontrar a si mesmo. E muitas pessoas têm medo disso. Bill Churran fala que vivemos na sociedade do desempenho. A pessoa não apenas trabalha, ela performa, ela vende uma imagem, ela precisa parecer feliz, produtiva, interessante, desejável. Isso cria um sujeito profundamente desconectado da própria interioridade, porque transformar exige pausa, exige reflexão, exige suportar desconforto. Nietzsche já dizia algo extraordinário. É preciso ter caos dentro de si para gerar uma estrela dançante. Mas o ser humano moderno não suporta caos interno. Ele quer anestesia imediata. Por isso vemos tantos mecanismos de fuga: consumo compulsivo, redes sociais, comida, pornografia, compras, trabalho excessivo. Tudo isso pode funcionar como expulsão emocional disfarçada. Então chegamos ao terceiro movimento: expulsar. Expulsar não significa necessariamente resolver. Muitas vezes significa apenas descarregar. Você já percebeu que pessoas que explodem emocionalmente por qualquer coisa, uma crítica mínima vira agressividade, uma frustração pequena vira colapso. Isso acontece porque existe acúmulo interno. A pessoa não elaborou, ela apenas acumulou tensão até que o sistema transborda. Na neurociência, isso se relaciona ao funcionamento da amígdala cerebral. Quando o cérebro percebe a ameaça emocional intensa, ele ativa respostas automáticas de sobrevivência.
luta, fuga, congelamento. Por isso algumas pessoas atacam, outras desaparecem, outras travam emocionalmente. No cotidiano isso aparece claramente, no trânsito, nas redes sociais, nos relacionamentos, no ambiente de trabalho. A pessoa não suporta a frustração, porque foi condicionada ao imediatismo. Lipovetsky chamam isso de era do vazio, uma sociedade marcada por excesso de estímulo e empobreciimento interior. Tudo é rápido, tudo é descartável, tudo é instantâneo, mas a psique humana não funciona em velocidade digital. O amadurecimento exige lentidão. Pense num relacionamento. Uma pessoa manda a mensagem, a outra demora para responder. E imediatamente começa a ansiedade. Ela perdeu o interesse. Eu fiz algo errado. E ela está falando com outra pessoa. Percebe? O sofrimento não vem do fato, vem da interpretação. E essa interpretação normalmente revela estruturas emocionais antigas: medo de abandono, necessidade de validação, insegurança narcísica, carência afetiva. A situação atual apenas ativa conteúdos antigos. Karen Horner dizia que muitas neuroses surgem da ansiedade básica, a sensação profunda de insegurança diante do mundo. E, para compensar isso, o sujeito desenvolve estratégias neuróticas. Alguns tentam agradar todo mundo, outros tentam controlar tudo, outros se afastam emocionalmente. Tudo isso são formas de lidar com a angústia interna. Agora pense no seguinte: para mudar, basta virar uma chavezinha. Mas isso é o grande problema, porque mudar exige romper apego psicológico. E o ser humano é profundamente apegado, apegado a padrões, apegado a narrativas, apegado ao sofrimento já conhecido. Muitas pessoas preferem a, a dor familiar ao desconhecido saudável. Isso é extremamente importante, porque o cérebro busca previsibilidade. Mesmo o sofrimento conhecido pode parecer mais seguro do que transformação. A neurociência mostra que hábitos criam circuitos neurais fortalecidos pela repetição. Quanto mais você reage sempre da mesma maneira, mais automático aquilo se torna. Então imagine alguém que sempre reage com raiva, ou vitimismo, ou fuga, ou procrastinação. O cérebro automatiza isso, então a pessoa começa a acreditar: ah, esse sou eu, mas muitas vezes isso não é identidade, é condicionamento. A filosofia existencial também aborda isso profundamente. Sartre dizia: o homem está condenado à liberdade, ou seja, você pode escolher, mas escolher gera angústia, porque cada escolha elimina possibilidades e muitas pessoas vivem paralisadas exatamente por isso. Qual caminho você quer seguir? Essa pergunta assusta, porque ela exige responsabilidade. Muitas pessoas querem transformação, mas sem abandonar velhos padrões. Querem paz, mas alimentam conflito. Querem equilíbrio, mas vivem hiperconectadas. Querem profundidade, mas não suportam silêncio. Querem autoestima, mas vivem se comparando. Então precisamos entender algo fundamental. Tudo aquilo que entra em você precisa passar por um processo. Você pode reter, transformar ou expulsar. Se você apenas retém, adoece internamente. Se apenas expulsa, destrói relações e permanece imaturo emocionalmente. Mas quando transforma, você cresce. Transformar exige consciência e consciência dói, porque significa perceber mecanismos internos, perceber dependências emocionais, perceber carências, perceber vaidades, perceber ilusões. Só que sem consciência não existe liberdade psicológica. Freud dizia algo brutal: o eu não é senhor na própria casa. Ou seja, grande parte daquilo que fazemos é inconsciente. Você acredita que escolhe racionalmente, mas muitas vezes reage movido por feridas antigas, por desejos reprimidos, por medos inconscientes, por necessidades de aprovação. Por isso, autoconhecimento não é frase motivacional, é confronto, é perceber aquilo que você evita ver, é perceber por que certas coisas te perturbam tanto, porque aquilo que mais te perturba normalmente revela algo interno ainda não resolvido. E aqui chegamos numa questão decisiva. O que exatamente está te perturbando? É o mundo ou sua relação com o mundo? É o outro
ou a interpretação que você construiu é a realidade ou as expectativas irreais que você criou? Talvez você esteja tentando preencher vazios internos com estímulos externos, mas nenhum excesso de estímulo resolve a ausência de elaboração interna. Nenhuma dopamina resolve vazio existencial. Nenhuma validação resolve falta de identidade. Nenhuma performance resolve desconexão consigo mesmo. Então surge a pergunta final: qual caminho você quer seguir? Continuar reagindo automaticamente? Continuar acumulando sofrimento? Continuar fugindo de si mesmo? Ou começar um processo real de transformação? A escolha é sua. Se algo te tocou nesse vídeo, se inscreva no nosso canal, clique aí no joinha e assista ao nosso próximo vídeo. Um abraço e até mais.